Olhe bem para a tua vida. Pare e aproveita também a respirar. E eu te peço com que também observes. Quem que manda verdadeiramente na tua vida? Será que é o teu salário que dita o que podes ou não fazer? Será o teu chefe que define os teus horários, os teus limites, ou até os teus sonhos? Ou talvez sejam as redes sociais que te dizem como parecer, o que deves sentir, o que deves desejar. Hoje, meus irmãos, quero partilhar com vocês uma história que me marcou profundamente. A história de um professor. Alguém respeitado, bem-sucedido, admirado, e que viu o seu mundo virado do avesso por causa de algo aparentemente insignificante nos dias de hoje. Um simples Novo Testamento, mas em alemão. Eu tenho aqui a minha. Esta é a King James 1611, mas é em português. Eu gosto muito dela. Muito, muito mesmo. Mas esse professor não recebeu simplesmente um livro. Ele teve um encontro. Ele recebeu uma revelação. Foi o momento que ele percebeu que o Deus carreira que ele servia não era Deus. E que Jesus é verdadeiramente Deus. E se Jesus é Deus, então tudo muda. As tuas prioridades mudam, os teus hábitos mudam, o teu futuro também muda. Interessante, não é? Por isso, eu te peço, fique comigo até o final, porque esta conversa pode muito bem ser o ponto de viragem que tu precisas. Pode também libertar-te da ansiedade que tanto te persegue. Pode abrir-te os olhos, né, para uma verdade que transforma. E olha, meus irmãos, minhas irmãs, que eu não estou aqui para te convencer com palavras bonitas, não. Estou aqui para te convidar a refletir, a olhar para dentro, a confrontar, né, aquilo que você tem servido e descobrir quem realmente merece o trono da tua vida. Vamos lá então? Olha, quando Jesus entra, nada fica igual. E você vai entender ao decorrer desta mensagem. Antes de nos mergulharmos neste tema profundo, eu preciso ser muito claro contigo também. Eu não sou o herói dessa história, tá? Não estou aqui para poder me exaltar, nem para te impressionar com experiências pessoais. A minha autoridade vem de alguém maior, vem de Jesus, Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses 1, versículo 6 diz: que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Queridos, Jesus, na forma de Deus, né? Jesus existia na forma de Deus. E isso não é uma metáfora, é uma afirmação direita. Se ele é Deus, então ele é o especialista supremo em tudo que realmente importa. Relacionamentos, futuro, tudo. E quando nós confiamos nessa autoridade verdadeira, fazemos algo radical. Nos submetemos. Mas não por medo, submetemos-nos por reconhecimento. Porque sabemos que Ele sabe mais, porque confiamos que Ele vê muito mais longe, porque entendemos que Ele nos ama mais do que a nós mesmos. Eu quero que você pense comigo. Quando um cirurgião te diz, olha, eu preciso operar já, você desconfia ou confias na palavra desse cirurgião? Obviamente você vai entrar no bloco cirúrgico, nesse caso tenhas uma doença, né? Mas sem saber os detalhes. Por quê? Porque ele tem autoridade, porque ele tem prova. Então, eu digo que a autoridade mais evidência é igual à confiança. Eu já quero que você veja isso em Jesus, não como uma personagem inspiradora, mas como o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Omnipresente, o imutável e o impecável. A Bíblia nos convida não apenas a admirar Jesus, ela chama-nos a render-nos a Ele. E se Ele é Deus,
Então, ele merece o nosso sim incondicional. Não um sim religioso, como muitos pensam, mas um sim de entrega, um sim de confiança, um sim que muda tudo, mas tudo mesmo. Durante os anos 50, o professor P.W. Hent, ele escreveu: transformei a minha carreira no meu Deus. Nenhum amigo meu suspeitava, dizia ele, o professor P.W. Hent. Talvez tu te identificas nesse texto. Se calhar estás ativo na igreja, nas redes sociais, és um exemplo, mas no íntimo, as métricas do sucesso estão a roubar a tua devoção. Aquele professor recebeu um Novo Testamento em alemão. Ele leu algo que lhe sacudiu por dentro. Ele leu João capítulo 1. Eu te desafio também a ler João capítulo 1, que diz que no princípio era o verbo e o verbo era Deus. E em seguida ele leu o verso 4. Nele estava a vida, né? Então veio o choque tremendo na vida desse professor Hunt. Ele disse: eu dependo de oxigênio. Cristo depende de nada. Então, esse encontro gerou um frio na espinha desse professor, porque a palavra viva tem esse poder. Ou seja, a palavra expõe prioridade secreta, ela revela quem realmente está no trono do nosso coração. E eu preciso ser muito honesto contigo. Quantas vezes você acordou e pegaste logo no telemóvel, correste no e-mail, ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram, ao TikTok, antes mesmo de falares com Deus? Eu fiz um teste em mim mesmo o ano passado, coloquei o telefone fora do meu quarto. Imagina qual foi o resultado. Ansiedade primeiro. Mas depois me senti em paz. Por quê? Porque eu descobri que o meu Deus miniatura era a notificação, era o alerta, era o número vermelho no ecrã. E talvez o teu seja outro. Mas o princípio é o mesmo. Aquilo que ocupa o teu primeiro pensamento governa o teu coração. E hoje Jesus está a chamar-te para algo maior, algo mais profundo, algo eterno. E o mais curioso nisso, né, é que o nosso cérebro ele resiste a mudanças, não por teimosia, mas por proteção. Se você é uma daquelas pessoas que cresceu ouvir aquelas frases tipo trabalhe duro e Deus entende. Então, eu acho que é muito natural que tenhas dificuldade em acreditar, né, que Cristo quer mais do que compreensão. Porque eu digo que Cristo quer governo total. Mas como é que se muda essa crença tão enraizada? A estratégia que eu vou te contar é muito simples e poderosa. É tipo colar o novo ao conhecido. Você precisa fazer isso. Colar o novo ao conhecido. Eu acredito que você sabe muito bem que para alcançar metas exige disciplina. E Jesus oferece disciplina com graça. Ele não só define o alvo, mas como também te dá o poder de lá chegar. Filipenses capítulo 1:6, né, diz que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la. Ou seja, ele te aponta o caminho e não desaparece. Ele caminha contigo, ele te transforma, ele muda a tua mentalidade. Agora vamos construir uma ponte, né, entre o que você já conhece e o que Deus quer te revelar. Não sei se você já ouviu dizer das metas SMART. Se nunca ouviu dizer ou se nunca viste, né, se nunca ouviste, eu vou procurar lhe explicar de uma maneira muito simples.
As metas SMART se resumem em específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Agora nós precisamos aplicar isso à santidade. Eu comecei a chamar de santidade SMART, que se resume em específica, que é dedicar o corpo, os olhos, os pensamentos também. E o mensurável é, tipo, ter hábitos diários, como oração, leitura, jejum. E as metas relevantes, né, é cultivar a glória de Deus, né, para eliminar o egocentrismo. E por último, a meta temporal é que você precisa começar hoje, não amanhã, mas hoje mesmo. Uma coisa que eu sempre comento com meus amigos, colegas, entre outros, é que quando a fé se torna prática, a transformação pessoal deixa de ser teoria. A pessoa deixa de ser teórico. A pessoa deixa da muita falácia, tá? Agora, é necessário com que tu prestes atenção no que eu vou lhe dizer. Nós precisamos olhar para Jesus, não como uma personagem bíblica, mas como o próprio Deus, que é omnipotente, porque ele sustém todas as coisas pela palavra. Ele é onisciente, porque conhecia o que havia no homem. Ele também é omnipresente, porque ele está sempre conosco, como diz Mateus 28, versículo 20. Ele é imortal e preexistente, porque ele já era antes que o mundo existisse. Isso é incrível, irmãos. Ele é imutável, ontem, hoje e eternamente. E ele também sem pecado, porque ninguém lhe convence do pecado. Então, se ele reúne tudo isto, será que é prudente continuar a gerir a nossa vida no modo faço eu, da minha maneira, a vida é minha? Meus amigos, a autoridade exige a resposta, e a resposta certa muda tudo. Paulo tremeu, Moisés tremeu, Isaías tremeu, João caiu como morto, todos eles diante da santidade, mas todos encontraram amor no mesmo rosto divino. Eu acredito que existem dois extremos que se beijam na cruz: justiça absoluta, mas graça infinita. Eu digo que o Calvário é o elo, é o lugar, né, onde o terror santo se transforma num abraço eterno. Estás a ver aquelas marcas que ficam na cabeça, do tipo, pensas em um hambúrguer e vem logo o McDonald's ou um hambúrguer vegetariano. Pensas em um tênis, vem logo a Nike e a Adidas na tua mente. Pensas num telemóvel, vem logo a Apple ou a Samsung. Pensas em um refrigerante e vem logo a Coca-Cola. Eu chamo isso de memória automática. Essas marcas são consistentes, estão sempre presentes. E por isso dominam o tal dito e famoso nicho. Eu acho que você já ouviu falar muito de nicho. Há muitos gurus da internet, como dizem os brasileiros, gurus. Esse nome é engraçado. Então, há muitas pessoas que falam sobre nicho, essa toda coisa. Então, mas eu quero que você pense desta maneira. Quando alguém ouvir sobre espiritualidade prática, o que devia haver na mente desta pessoa? Eu defendo que é Cristo em ti, Cristo na tua vida. E não é sobre parecer mais espiritual, o mais santo. É sobre viver com propósito.
é sobre viver com fé e coerência. E como é que isso acontece na prática? Queridos, não é do tipo você inventar uma personagem, não. Não é copiando o estilo dos outros, não é. É deixando Cristo mudar quem tu és, por dentro e por fora. Então, você é o teu próprio nicho. E quando Jesus, né, é o centro da tua vida, tu te tornas consistente. Podes crer, não duvides disso. E a consistência grava-se na mente das pessoas. Suponhamos que você publica um devocional, ou um texto, uma frase, sei lá, nas redes sociais. Não basta você postar de vez em quando. Não, você precisa manter o ritmo, ou seja, ter uma certa frequência. Você precisa manter o tom, você precisa manter o estilo. E obviamente, né, você deve manter o valor, ou seja, conteúdos que edificam. Por que eu digo isso? Porque a geração Z percebe muito rápido incoerência. Eles não querem frases bonitas, eles querem ver se tu vives o que dizes. E eu, Adlino Pacheco, eu sou apologista de que a autenticidade não é ser perfeito, é ser coerente. O que falas deve bater com o que vives, tá? Também é ser muito verdadeiro, mesmo com falhas. Mas tu não deves pôr uma máscara, não, tá? Você tem falhas, mas nunca se vistas com máscara. Então, voltando à história do professor T.W. Hunt, né? No amanhecer, eu estava a ler o livro dele, ele lê Êxodo capítulo 3, onde Deus diz: tira as sandálias, o chão é santo. Então, ele literalmente, esse professor, literalmente, ele tirou os sapatos na sala, é engraçado. E nesse gesto, a ambição caiu, o orgulho caiu por terra. E qual foi o resultado? A sua carreira, a sua profissão foi reajustada. Ou seja, a sua vida foi marcada por ministério global de ensino bíblico. Agora eu pergunto a você que está ali a me ouvir, qual é o teu sapato hoje? É o telefone? É relacionamentos tóxicos? É orgulho acadêmico, financeiro? Você precisa tirar isto simbolicamente no dia de hoje. Faz uma pausa de 24 horas dos vícios que te aprisionam. Consagra essas coisas a Deus e vê o que acontece. E depois podes vir aqui nos comentários e contar a tua experiência, porque vai ser de muito valor para mim e para os outros. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se esta mensagem falou o teu coração, escreve nos comentários, eu tiro os meus sapatos, tá bem? Partilhe este vídeo com alguém obcecado por performance, alguém obcecado por transformação, porque juntos vamos provar que quando Jesus é Deus de verdade, a carreira encontra o lugar certo e a alma encontra descanso, tá bem? Até o próximo vídeo aqui no Horizontes de Palavras com Adlino Pacheco. Graça e paz.